Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro super especial no ambiente aberto, numa manhã de domingo que com certeza para você começou absolutamente normal e assim será durante o seu dia inteiro, contrastando com aquilo que foi o domingo passado, pelo menos para muitas pessoas que estavam tendo ali algum tipo de ansiedade, algum tipo de preocupação, em função de uma manifestação que foi montada pela extrema-direita, pessoas preocupadas com a polícia, com a justiça, vigaristas da fé e pessoas que se encontram numa espécie de mundo paralelo. Passada essa semana, qual é o resultado da manifestação que eles fizeram? A realidade é que nosso país foi alterada? Às vezes, quando não acontece absolutamente nada, é que está muito bom, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns desdobramentos do que essa gente queria, o que concretamente está acontecendo e o que concretamente acontecerá aqui no nosso país. E aí não é exercício de adivinhação, não. É só a gente analisar algumas coisas que estão acontecendo que a gente vai fazer algumas projeções que as pessoas da extrema-direita já fizeram e já sabem o que irá acontecer com elas. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, vamos aqui aos nossos papos, né? Gente, normalmente aos domingos, as pessoas que têm os seus canais e que cuidam da análise política, nós analisamos, né, os principais veículos, né? Aliás, mais tarde eu vou fazer uma resenha, como eu sempre faço com vocês. E a gente sempre fica muito preso a situações fáticas, né? Aconteceu isso, fulano falou aquilo, a justiça pegou Beltrano, a polícia alcançou mais fulano, a economia deu isso, a economia deu aquilo. Então a gente fica meio como espectadores, né, e comentaristas de situações da realidade. E poucos canais, né, se ocupam em fazerem projeções de um país, sobre estratégias de se termos aqui no nosso país uma melhor justiça social, de políticas macroeconômicas, enfim. Porque essas questões acabam sendo mais intelectuais, vamos dizer assim, do que as questões conjunturais. Mas é muito importante que a gente consiga afastar as situações factuais, sobretudo aquelas que são jogadas todos os dias, justamente para a gente não prestar atenção em situações maiores, né? Porque quanto mais a gente conseguir afastar o mundo que puxa a gente para essa armadilha, mais a gente vai conseguir fazer alterações importantes na sociedade. Quanto mais as pessoas conhecerem como funcionam os sistemas aqui no nosso país, a democracia, as instituições, por que é importante votar, por que é importante se ter uma legislação que cuide do conhecimento das pessoas pela internet, por que existe a justiça eleitoral, por que os poderes atuam dentro de limites, por que cada poder existe. Enfim, quanto mais a gente tem essas informações, mais a gente consegue enxergar o mundo dentro de uma racionalidade. Quanto mais a gente estiver afastado dessa racionalidade, mais espaço para vigaristas surgem. E aí é um fenômeno que acontece tanto no Brasil quanto fora do nosso país. Aqui no nosso portal tenho conversado com vocês muitas vezes sobre como nós todos somos atraídos por essas pautas que são comandadas pela extrema-direita aqui no Brasil, mas que funcionam como correias auxiliares de transmissão de grandes interesses econômicos que tem ali nos grandes veículos de comunicação seus porta-vozes. Então, nós temos esses grupos, sobretudo esses extremistas religiosos que se colocam na direita, sempre como funcionários, né, auxiliares para manter a sociedade numa espécie de alienação. Se essas igrejas que se misturam, que se colocam publicamente no mundo da política, eles defendessem transformações sociais, mexessem com discussões ligadas à educação do povo ou para o povo, a saúde, saneamento básico, emprego, enfim, questões sociais, se elas se conflitassem com interesses dos poderosos aqui no nosso país e de fora do nosso país, eles já teriam sido escanteados, já estariam criminalizados. Os principais líderes seriam demonizados e alguns já estariam na cadeia já há muito tempo. No entanto, eles têm esse papel auxiliar. A grande imprensa, a grande mídia funciona como uma espécie de ferramenta doutrinadora
mais suave e os extremistas eles fazem o trabalho mais sujo, vamos dizer assim, para justamente fortalecer esse tipo de situação. É um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro se discute o surgimento, o crescimento dos grupos extremistas de direita. E aí os fenômenos são analisados do que está causando esse tipo de situação. E quais são as bandeiras que eles se apegam, né? Sempre bandeiras com algum aspecto moral. Você não vai enxergar nesses grupos de extrema-direita, que inclusive tem esse apoio religioso, vamos dizer assim, nenhum questionamento a estruturas das sociedades para que quem detém muito poder perca ou diminua esse poder. Na sociedade onde você tem uma distribuição de renda que é falha, ora, se você tem poucos recursos numa sociedade e você quer fazer com que as camadas mais numerosas elas tenham algum tipo de melhoria nas suas vidas, aumentando o seu poder econômico, evidentemente você vai ter que retirar riqueza de quem concentra muita riqueza, uma vez que a riqueza não é multiplicada por decreto num passe de mágicas, né? Então, essa situação acontece aqui no nosso país. Essa gente da extrema-direita, esses Nicolas, esses Gaiers, os Bolsonaros, os Malafaias, todos estão a serviço dos mesmos interesses, por exemplo, de uma Rede Globo de televisão que eles fingem combater. Eles atacam a televisão e muitas pessoas falam assim, eles estão perdendo poder, a Globo está perdendo poder, mas eles estão atacando muito duramente, enfim, é uma luta onde eles se colocam ali de uma forma muito visceral, né? Em ambos os lados. Opa, caiu um mosquito aqui no meu óculos, gente. Mas é uma situação aparente, porque na estrutura eles funcionam visceralmente na mesma direção. Eles defendem os mesmos interesses, as mesmas pautas, né? As pautas econômicas, são todos conservadores. Eles gostam, inclusive de usar uma expressão, né? De conservadores nos costumes e liberais na economia. Bom, isso aí mostra bem ao que eles estão vindo, né? Mas aí entrando aqui, fazendo depois desse parênteses todo, na nossa realidade concreta, a fotografia que eles queriam fazer na manifestação de domingo passado, ela foi mostrada para o mundo. Mas que mundo assistiu essas fotografias? Bom, para as pessoas do mundo paralelo que se conecta com o mundo paralelo deles aqui no Brasil, essa fotografia mostrou que o Brasil está tendo uma insatisfação de multidões diante daquilo que acontece aqui no Brasil. Mas diante do mundo racional, o mundo que está acompanhando aquilo de longe, é uma manifestação com muitas pessoas e que eles procuram analisar por que tem tanta gente nas manifestações. E as pessoas que têm uma visão mais racional do que é o Brasil, elas também vão enxergar tudo aquilo que nós passamos no Brasil e como esse fenômeno da extrema-direita que se manifesta em vários lugares também se manifestou aqui no nosso país. Portanto, eu não vejo grandes alterações na realidade brasileira em função de uma pressão internacional. O que nós estamos vendo aqui concretamente são que filas estão andando. E se alguma coisa foi alterada de domingo passado para esse domingo, é que agora a situação deles ficou ainda pior. A situação agora está ficando cada vez mais nítida, cada vez mais o depoimento do general Freire Gomes de 8 horas trouxe um manancial de situações num nível bem acima. Uma coisa é alguém que está num nível hierárquico dentro das Forças Armadas, mais baixo, né? Um depoimento de um soldado, de um tenente, de um capitão, porque ele sempre vai ter informações limitadas, porque no universo dele há um grupo de decisões, né, que não chegam. No entanto, a pessoa que está no comando do Exército Brasileiro, o nível de informações que ele tem é muito grande. Então a situação para essa gente está muito complicada. Eles não vão conseguir escapar da cadeia e hoje, com muita satisfação, eu comento isso com vocês, porque se anteriormente, né, aqui no portal, quando eu dizia isso, muitas pessoas achavam que era exagero, agora a gente já vê muitas pessoas em todos os veículos de comunicação dando como certa essa situação, que o Bolsonaro irá para a cadeia. E a gente vai ter isso mais claro assim que os inquéritos forem terminados e que o senhor Paulo Gonet ele começar a apresentar as denúncias. E aí as denúncias serão públicas, né? Elas não ficarão em segredo de justiça. Daí a gente vai ver quais foram as bases em que essas denúncias foram fundamentadas e a gente vai ver o show de patifaria também, da bandidagem tentando aí perverter o sentido daquilo que foi descoberto. Como todo criminoso faz, né?
Todo criminoso tenta dizer, olha, não foi bem assim, eu não cometi nada. Há um senso comum, né, no meio da policial, que se você perguntar para algum criminoso se ele é culpado ou inocente, alguém que está numa penitenciária, ele sempre vai dizer que é inocente, que ele sofreu uma injustiça. As injustiças de fato acontecem, mas tem muita gente que mesmo com todas as evidências, todas as situações, vai ficar negando sempre que cometeu aquele crime. Até para moralmente, né, não ficar muito queimado em determinados segmentos, mas já que essa gente defende que e conhecereis a verdade vos libertará, enfim, eles têm que dar continuidade a esse versículo bíblico para que, de fato, uma mínima coerência histórica que eles tenham, né? Mas isso aí não vai ter, não. Hoje aqui no editorial do Estadão, eles comentam, né, essa situação da mistura de política com religião. E que é uma coisa que tem essa funcionalidade para manutenção e concentração de poder, mas que causa incômodo, inclusive, nesses grupamentos. Então, de vez em quando, eles jogam uma pílula como essa, né? O editorial deles hoje é esse aqui, ó, acho que dá para ver. O Apocalipse segundo Michele. Meu óculos caiu aqui. Ao tratar política como guerra santa entre o bem e o mal, como fez na Paulista, ex-primeira-dama deixa claro que espera dos fiéis da seita bolsonarista fé absoluta em seu marido. Aliás, complicado, tá? Porque tá dando na pinta esse relacionamento da Michele com Bolsonaro. Tá cada vez mais evidente que é uma aliança política e não uma aliança afetiva, né? Tá muito estranho. Bom, a gente comenta isso em outra oportunidade. No discurso de abertura da manifestação bolsonarista de domingo passado, Michele Bolsonaro tratou como triunfo do mal o fato de haver no Brasil a devida separação entre política e religião. Abre aspas, por um tempo fomos negligentes ao ponto de dizer que não poderiam misturar política com religião, disse a ex-primeira-dama. E o mal tomou, e o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade vos libertará, concluiu Michele, reproduzindo o versículo da Bíblia que serviu como mote da campanha de seu marido à reeleição. Aliás, marido que ela tocou muito pouco na defesa, na manifestação, né? Então, gente, são essas questões que eu queria comentar com vocês nessa manhã. Nada se alterou no nosso país, nenhuma pressão externa, ao contrário, eles estão se complicando cada vez mais, eles estão ficando cada vez mais choramingando pelas redes, tentando vender a ideia de um Brasil que não existe lá fora, e, enfim, para eles só resta mesmo o desespero. E a nós restará a luta de ficar o tempo todo combatendo essas figuras para ajudar também com que haja um ambiente de maior racionalidade para a gente, de fato, avançar com a civilização aqui no nosso país e que já chegou em muitos lugares do mundo, né? Eu fico por aqui mais uma vez e mais tarde a gente se encontra. Um grande abraço, tchau!